Boa noite, quem está entrando agora, vamos falar o aspecto do suicídio entre... Olá, cadê você? Quem está entrando agora, vamos falar o aspecto do suicídio na infância e na adolescência com a psicóloga Anne Kelly. Estou aguardando ela entrar, que deu um probleminha na internet dela. Vamos ver agora se fica legal. Já te chamei, Kelly. Aceita aí. Ótimo. Agora sim. Ótimo. Uai, Aê. pronto. Graças a Deus. Já estava aqui Eu aqui. pensando, mas Não, Ave Maria, é chato quando acontece isso. é isso. Mas em tempos de internet é assim mesmo, né? Temos que contar com esses acontecimentos. Pois é, felizmente está sempre contado os móveis como segundo plano aí para esses incidentes. Eu mesmo tô com dois aqui Verdade. ligados. Se eu cair, já tenho outro aqui, já para funcionar. Bom, Kelly, antes da Boa gente noite começar, a boa todos. noite. Esqueci. Boa noite, quem está entrando agora fala mais uma vez sobre o tema. Você vê que o tema está logo ali no início, né? Que entra já vê logo o tema. Vamos falar sobre, não acredito, sobre o suicídio, né, na adolescência e na infância. Embora a gente fale esse tema amarelo agora, nada como esse tema bem pertinente, né, para a gente estar falando sobre isso. Kelly, mas antes de falar, eu gostaria de falar um pouco da origem do Setembro Amarelo, que poucas pessoas não conhecem, né, não sabem. Certo, Oi? Tá me certo. ouvindo? Ah, tá Tô certo. Bom, ouvindo. A sua imagem que tá um pouquinho distorcida. sério? Minha imagem tá legal aí, Aline, para vocês? Agora melhorou. E Peraí, deixa eu botar aqui rapidinho aqui o negócio. Pronto. Ah, foi aqui na internet. Bom, falar um pouco da origem, né, do Setembro Amarelo, como surgiu. Bom, um garoto chamado Mike Emmer, ele nasceu em 1977, né? Em 1994, ele ganhou um carro, um tanque amarelo. Na verdade, esse carro, como ele gostava de mecânica, dessas coisas, ele pintou esse carro de amarelo. Esse jovem era um rapaz alegre, sorridente, uma pessoa super cativante, caridosa, porém, por detrás dessa alegria dele, essa felicidade, escondia uma angústia. E precisamente dia 8 de setembro de 1994, ele tirou a própria vida dentro desse carro. Mas, porém, nesse meio tempo aí, né, dessa angústia, antes desse suicidar, ninguém próximo conseguia notar o que estava acontecendo dentro dele, o que vem acontecendo com muitos jovens, reprime, né, com medo de falar, com medo dos pais não acreditarem, né, ou com medo de preocupar os pais. Então, ninguém percebia, né. E no velório dele, vários amigos colocaram uma faixinha, um cartãozinho assim amarelo, escrito: se você precisa, peça ajuda. Então, esse cartãozinho assim que foi distribuído no velório dele foi se espalhando nos Estados Unidos até chegar ao conhecimento da OMS, que decretou que dia 10 de setembro seria a prevenção do suicídio, né? Ele faleceu dia 8, porém a data é dia 10, que é o dia mundial do suicídio. E chegou no Brasil, isso foi em 2003, né? Ele faleceu em 1994 e chegou e foi até mais ou menos muitos anos até chegar ao conhecimento, né? Ter espalhado e tal, até 2003, se eu não me engano. E no Brasil, em 2015, então demorou mais ou menos uns 12 anos para chegar no Brasil, que foi o Conselho de Medicina, junto com a Associação de Psiquiatria e o Centro de Valorização à Vida. Todos os três se juntaram e estabeleceu no Brasil o mês da prevenção do suicídio. Então, mais ou menos assim a história. Quem quiser saber mais,
tem um vídeo no meu feed para vocês terem maior conhecimento. Aqui só foi mesmo uma pincelada para saber realmente a origem do Setembro Amarelo. E, Anne, e somente em 38 países tem essa a prevenção do suicídio, ou seja, ainda é um assunto que ainda precisa ser mais discutido, ser mais, né, debatido, né? Porque imagine um país, sei quantos países, somente 38 países, falar sobre a depressão, né? Sobre o suicídio amarelo, né? Eu gostaria, Kelly, antes que você se apresentasse e passar a fala um pouco para você. Pronto, né? Grande responsabilidade. Sempre é uma responsabilidade falar sobre esse Sim, assunto para várias pessoas. muito. Desde já, te parabenizo, né? Só baixar um pouquinho o seu som que tá saindo aqui. Ah, Ficou? pode abaixar. O seu. Isso. Pronto. Abaixar um pouquinho o meu? Isso. Peraí. Melhorou? Pronto, ótimo. Então, como eu estava falando, é de grande responsabilidade falar sobre esse tema sempre que me convidam, né? Fiquei muito feliz em receber seu convite com essa proposta de falar sobre essa temática, principalmente no campo da infância e adolescência. Porque É por muito muito delicado. tempo, muito delicado, né? Como você falou, é um assunto super delicado, que tem que ser tratado com uma seriedade mesmo, que necessariamente necessita desse olhar mais delicado para se falar sobre esse assunto. Por muito tempo, né, o suicídio foi, foi tratado, discutido como se ele só acontecesse na idade adulta. Não se olhava, não se ampliava com relação a ele acontecer na infância ou na adolescência. Então, hoje, os dados justificam que grande parcela das pessoas que cometem o suicídio são jovens. Isso vem preocupando muito. Quando você contou a história, eu sempre falo assim, né? Quando eu ouço essa história que você falou, é incrível como tem que acontecer alguma coisa para que motive as pessoas a iniciar uma campanha. Toda campanha tem uma raiz, né, de um Sim, problema que foi identificado e após aquele acontecido, as pessoas buscam estratégias para que aquilo não venha acontecer novamente. Então é super interessante isso, nesse sentido. Mas infelizmente tem que sempre acontecer alguma coisa, né? Então, assim, falar sobre suicídio na infância e na adolescência, principalmente em todos os aspectos, envolve muitas coisas, né? Sabemos hoje que a taxa de suicídio tem aumentado, como eu falei, tem afetado cada vez mais jovens entre 15 a 19 anos. Pesquisas já revelam que isso já vai até 29. Como 29. você... Isso. Como eu estava vendo várias pesquisas, os dados são um pouco bagunçados com relação à idade, É porque, na sinceramente. verdade, a adolescência é de 12 a 25 anos, mas o Isso, índice de suicídio é de 19 a 29 anos, né? É onde que mais eles tentam suicídio ou comete suicídio, né? Vai a via de justamente. fatos, né? E no É, Brasil tem mais de 17 milhões de pessoas que sofrem com depressão. E entre elas está mais adolescentes, né? E isso, uma grande parcela. tem um dado também que eu levantei aqui de criança, né? Que antes do isolamento social, Sim, 0,2 a 2 a 7,5 crianças marcaram essa estatística com depressão, né? Não é só adolescentes, crianças também. Tem muito caso de crianças. Eles não cometem, infelizmente, né? Felizmente, o suicídio infantil é raro, né? Que a criança não tem uma visão, tem uma visão diferente da morte, né? Ele não vê a morte como o fim do sofrimento, né? Como os adultos têm esse discernimento, a criança não tem, então acaba sendo raro o suicídio em criança, né? pronto. Foi muito bom você tocar nesse assunto. A ideação suicida, ela é bem comum, né, na adolescência. Para quem não sabe, a ideação são os pensamentos em volta, né, Sim, com relação a cometer o ato. Ou seja, quem chegou a cometer ou quem já tentou o suicídio, ele tem pensamentos com relação a isso bem antes do acontecido. Então é importante a gente falar sobre isso, né? O que é a ideação suicida, que nada mais são do que pensamentos com relação
autodestrutivos com relação a tirar a própria vida, né? Então, na infância, esses pensamentos, devido à questão cognitiva das crianças, eles ainda não são formados. E também por essas crianças Sim, terem restrição aos meios também de se cometer o suicídio. Então, a questão do suicídio consumado, ele vai ficando mais forte quando chega na idade da adolescência, a partir dos 14 anos em diante. Mas, infelizmente, em alguns países, já encontra-se alguns casos de suicídio na infância. Infelizmente. Não estamos dizendo que não sim. acontece, estamos dizendo que é É raro. raro, né? É raro. Isso. Que a probabilidade é bem baixinha devido à questão da cognição, da questão do discernimento mental, da escolha de tais atos. Então, por isso que é tão raro. Aí a questão da adolescência de cometer mais suicídio entre 18, 19 a 29 anos, porque os dados, como Sim, você fala, é muito confuso, né? Cada pesquisa confuso. que a gente vai olhando, os dados são bem diferentes. A questão dessa idade é que a adolescência, a intensidade do centro das emoções aumenta. Então, tem questão da impulsividade que os adolescentes têm. Muito. Então, aquela questão, se você falar para um adolescente que você não tem coragem, ele vai se matar só porque você falou que ele não tem coragem. Então, a questão da impulsividade que eles cometem, o suicídio, né? Começando muitos casos, entre até a automutilação, né? Isso, Kelly, que é muito Isso. pouco falado e acontece muito nessa faixa etária. Inclusive, homens também vêm se automutilando, porque assim como no, no índice da depressão adulto é causado mais por mulheres, na criança e na adolescência também é por mulheres, questões hormonais, não é isso? Então, como você falou, por trás de um suicídio, né, foi até um dos temas de um seminário que os meus alunos fizeram muito bem. Sempre existe várias causas específicas, como você trouxe. Sim, Em adolescente, é necessário a gente ter uma observação diferenciada. Eu sempre falo que os pais têm uma tarefa a mais, porque existem a várias causas mais. específicas, né? Insucesso na escola, cobranças escolares, términos de relacionamentos, violência sexual, psicológica, física, intrafamiliar. Então, a depressão, que 90% dos casos de suicídio, quando vão fazer um estudo por trás, sempre tem algum transtorno mental instalado. Um dos primeiros Sim, que vem aí nos estudos aponta é a questão da depressão, o transtorno do humor e a ansiedade também. Tem o seu lugar. sim, Então, as causas são inúmeras, então é importante a gente saber, né? E quando você falou assim que o adolescente tem essa questão do pertencimento, de pertencer a um grupo, de ser aceito, sim, é uma fase também de descoberta, a questão também da orientação sexual, isso também é algo, um ponto muito significativo. Outros estudos também apontam que a questão da gravidez na adolescência também é um fator de risco, principalmente quando se fala em gravidez na adolescência, fala-se de quê? De uma gravidez não desejada, não planejada. Então, se essa exatamente. adolescente não tiver o apoio dos pais, não tiver o apoio do seu parceiro, então a questão da paternidade irresponsável, isso também colabora para que essa adolescente possa desenvolver uma depressão durante o período da gravidez e também a depressão pós-parto. Então, elas entram também. Eu achei interessante esses estudos falando sobre isso. Sim. Achei super interessante. Porque... Oi? Não, pode falar, desculpe. Para mim, o que cortou aqui para mim é ser que você tivesse parado, mas pode continuar. Dá para escutar direitinho? Dá, tá dando. Então, assim, são inúmeras causas por trás. Então, o que é que a gente pode fazer, né? Principalmente quem é mãe, pai de adolescente, como sociedade também. O que é que a gente pode fazer? Principalmente identificar que a depressão não é frescura. Quando se fala em adolescentes, são pessoas, tem comportamentos que as pessoas configuram como comportamentos típicos do adolescente. Por exemplo, agressividade, uso de bebida alcoólica, se colocar em risco, a automutilação, como você falou, que agora é uma prática muito comum na adolescência, essa questão, ela afeta também meninos, não só meninas.
o número maior é de meninas que cometem automutilação. Sim, Mas os meninos também podem cometer, eles não têm escape disso. Então é importante também a gente identificar os comportamentos de risco. Porque nem toda pessoa que tenta suicídio, ela demonstra que está triste, ela demonstra de forma caracterizada que ela está querendo cometer aquele ato. Uns demonstra e outros não. É bem comum a gente ouvir de famílias, nossa, ele era aparentemente feliz, ele era aparentemente exatamente. alegre, passeava. Então isso tem se mudado. Essa questão também tem sido transformada, a questão de como ele se apresenta. Nem toda pessoa dá sinais claros, então é importante a gente observar também os comportamentos, todos os comportamentos, a mudança de comportamento. Um exemplo disso é a automutilação. A maioria dos adolescentes, eles começam a se isolar, a deixar de fazer atividades que antes eram prazerosas, começar a usar roupas de mangas compridas, cobrindo o corpo, para que não sejam observadas lesões. Então, é importante que os pais, eles adentrem no mundo dessas crianças. Quando eu falo adentrar no mundo das crianças e dos adolescentes, não é acompanhar ele em uma festa em si, estar ali no Sim. meio. Muito pelo contrário, é participar, ser ativo, perguntar, buscar entender o que é que está acontecendo, não julgar, né? Tentar dialogar com esse adolescente. Aí outra questão também que é ele não banalizar, né, o problema. Isso, Que assim como isso. adulto tem problemas, adolescente, criança também tem. Que muitas causas é questão de luto, separação dos pais, mudança de escola, né? Muda aquela Isso. turma de coleguinha. Então, vários fatores que fazem com que a criança venha ter indícios de depressão e não banalizar que às vezes a criança, que eu acho que eu falei no início, o adolescente, ele quer falar, mas só que ele tem medo de ser julgado, entendeu? Ou os pais falaram, é frescura, que problema você tem? A única coisa que você faz é estudar. Você não tem problema nenhum. Então isso acaba reprimindo o adolescente e em poder contar com os pais, então ele procura até caminhos, vamos dizer assim, até errado. Claro que é bom você conversar com um coleguinha, com alguém, mas você acaba, os pais, de certa forma, entre aspas, acaba abrindo caminhos para ele buscar outras coisas, né? E na internet tem muitas coisas, tem muitas pessoas com mais intenções que aproveitam da fragilidade da pessoa e acaba o quê? Oferecendo drogas, né? Outros mexendo mais ainda com a saúde mental da criança. Então tem que ter toda a responsabilidade, que eu estendo essa responsabilidade não só para os pais, mas também para a escola, que é o segundo núcleo que a criança vive, né? Passa a maior parte do tempo é na escola. Então é importante os professores também ficarem atentos, né? Se a criança está muito hiperativa demais, às vezes não é questão só hiperatividade, é a questão que ela quer externalizar de alguma maneira. Então ela acaba até agredindo o coleguinha, né? Ou, como é que se diz, a questão do bullying, né? Vir com querer se aliviar o que está sentindo, então acaba batendo, acaba, como é que se diz, colocando apelido no outro, né? Que a questão também, essa questão de bullying também, como eu falei no live a semana passada, ele também tem essa consequência também da criança se suicidar, de vir a depressão, né? Não só que Sim. comete, também que está sofrendo. Então, as duas crianças sofrem, né? Quem é vítima do bullying e quem está cometendo bullying. Pratica. Isso. É interessante a sua fala, porque a questão do bullying é justamente essa. Não é só quem recebe o Sim, bullying, mas também quem não. pratica. Porque Quem pratica. quando você vai fazer um estudo, você tem que buscar entender por que ele está fazendo isso, o que é que está acontecendo. Exatamente. Às vezes ele está refletindo problemas que acontecem fora da escola. Eu sempre falo que a escola é um espaço de pertencimento, onde o aluno também busca pertencer, a criança ela está buscando a pertencer. Então é necessário também que tanto os professores, tanto os pais tenham essa parceria, existe essa parceria muito bem resolvida entre ambos, para que possa Sim. trabalhar em conjunto. Outra coisa que você falou interessante é a questão do luto, das perdas, a questão da separação dos pais, né? Fins de relacionamento. É outra questão interessante.
É que são questões que vêm desencadear depressão em um adulto, também vem desencadear uma depressão na criança e no adolescente. Só que na questão da criança, ela não sabe verbalizar, então ela mostra com sintomas, tipo, tá cansadinha, né? Tá A, irritada, ou tá a quieta questão, demais. As uma coisas que ela mudança, gostava de fazer. Oi? isso, uma mudança de comportamento, né? É, Isolamento, é mais. choro, baixo Sim, rendimento escolar, essa na criança pode escola. passar a não produzir tanto, né? Ter não começar a não prestar tanta atenção na aula, ter essa dificuldade de concentração, Sim, voltar a ter comportamentos regressores, como fazer xixi na cama, chupar sim. dedo, né? Enfim, então são vários comportamentos que são aqueles comportamentos que, se você não tiver o olhar muito aguçado para entender, pode ficar um pouco confuso. Como eu falei, a questão de você falou assim, né, na estante, tipo comportamento frescura, né? Porque são É, comportamentos típicos que as da pessoas já dança. disseram assim, são comportamentos de um adolescente, isso é normal. Então a gente não deve normalizar esses comportamentos. Devemos chamar, conversar, dialogar, buscar entender por que estão se comportando, por que você está se comportando dessa forma, o que é que está acontecendo. Para que não seja um comportamento típico de adolescente considerado. Porque os comportamentos típicos de adolescente são sinais que pode não estar tudo bem. Não, Então, pelo aquele adolescente contrário, ele né? pode estar se expressando através da agressividade, se expressando através da birra. Então, é uma forma de expressão também. Principalmente a irritabilidade é o ponto mais acentuado na criança e no adolescente, mais do que nos adultos, né? Que eles tentam se trancar, eles tentam não, sabe, ficar bem na deles e qualquer coisinha eles também tentam a explodir. Então, esse questão da irritabilidade, a questão da rebeldia é muito mais acentuado nessa faixa etária, que realmente acaba confundindo é rebeldia, né? É aborrecência, né? Que fala adolescente aborrecente, né? Então, isso acaba muito. É uma das coisas que é bem, assim, é bem interessante os pais estar prestando atenção nisso, né? Nessas questões. Sim, E também, Kelly, te falo muito na questão da pandemia também, a depressão que vem crescendo muito na criança, que ela vinha com a rotina, escola, cursos. Na verdade, os pais terceirizavam essas tarefas para a criança, né? Trabalhar demais, não tem tempo, aquela coisa, então acabava legando a função para a escola, para a banca, para não sei quantos cursos, e se vê literalmente isolado entre quatro paredes com a criança. Então, assim, foi uma questão que foi bem colocada nesse período e está sendo colocada ainda. Porque como está sendo difícil para a criança, também para os pais também foram difíceis, né? Por ter ficado mais tempo com os filhos. Então, muitos pais queriam até que a escola voltasse logo, porque não estava sabendo lidar com a criança e nem a criança estava sabendo lidar com os pais. Então, aquele esse distanciamento teve que se juntarem, vamos dizer assim, forçadamente. Então, entraram choques ali, tanto para a criança, adolescência, como para os pais que não souberam lidar com a criança, né? Porque, como eu sempre falo, ser pai e mãe, todo mundo pode ser, mas a questão de função paterna e função materna vai além do título de pai e de mãe. Então, essa função eles começaram a ter agora na pandemia, né? sim. Como você falou muito bem, né? Tem tido um crescimento. A questão da pandemia afetou. É importante a gente falar que família é rede de proteção ela é a primeira responsável por aquela criança, por aquele adolescente, Sim, né, de todos os cuidados e principalmente com saúde mental. Então, os pais eles têm que ficar aí atentos com relação aos filhos, à mudança de comportamento, com o que aquele filho está envolvido, principalmente quando falamos em redes sociais. É, sim, às vezes os filhos vão buscar informações em lugares errados, né? Vão buscar preencher vazios que não são preenchidos em casa,
Eu sempre falo que às vezes o celular já tomou todas as coisas. Por exemplo, o despertador, a gente usa o celular, o relógio, a gente usa o celular para conversar, para falar. Então, isso tem se tudo. tornado assim, esse distanciamento social mesmo dentro de casa. Então, hoje existem pessoas Literalmente, né? morando dentro de casa, mas existe o distanciamento social. O diálogo é cada vez mais difícil. E aí se coloca que é adolescente, ele é difícil, é birra. Muitas vezes esse adolescente não está sendo ouvido. Muitas Porque vezes eles se se- não estão dando credibilidade a esse adolescente ou a essa criança. Sim, por- pode falar. porque assim, de alguma forma, eles dão sinais. E quando a Sim, pessoa, muitas pessoas falam, quem quer se matar, não fala, vai lá e faz. Mas a partir do momento que a pessoa dá algum tipo de sinais, principalmente nas redes sociais, eu falo que é um diário aberto, que as pessoas isso, tentem a se expressar ali, uma maneira não de chamar atenção no sentido de socorro, tá ali gritando socorro. Então, esses sinais, essas características, né, que a criança adolescente dá, é tipo um pedido de ajuda. Eu preciso de ajuda, eu quero alguém que me dê atenção. E, e é e quanto isso. mais e quanto mais demora É, de perceber que a criança pede ajuda, é mais difícil o tratamento, né? Na criança é mais fácil quando você busca mais, você não precisa de usar medicamento em criança, né? Mas quando você demora, às vezes é necessário você usar. isso. O campo da medicação já é um campo que ajuda, sim, porque Que a medicação ajuda. ela entra como uma ferramenta super importante dentro do É processo, isso. onde a gente observa também a resistência hoje da sociedade, de algumas pessoas, pela questão do preconceito, do tabu, essa questão da Uhum. dependência química com relação à medicação. Mas sim, em alguns casos a medicação é necessária para o tratamento Sim. e a psicoterapia, né, ajuda, o suporte familiar e a psicoterapia é um processo que é super necessário, deve existir. É como eu falei, família é rede de proteção. É, porque na criança o tratamento medicamentoso é 2 meses. E às vezes não precisa do medicamento, só com psicoterapia, uma terapia lúdica, né, que é muito usada na criança, a criança tenta melhorar até mais rápido do que um adulto. E Mas justamente o adolescente. É, porque a fale. criança tem essa questão da cognição, então a questão Sim, lúdica ela entra aí para poder ajudar e orientar para que ela possa se expressar. É, às vezes ela tem essa dificuldade de se expressar oralmente, né, pela questão sim. cognitiva. Então os desenhos, o lúdico ajuda muito. É como eu falo, quando mais rápido o tratamento, melhor, porque o adolescente acaba descobrindo a alegria em outras substâncias que não é legal para ela. Poxa, tô triste, se eu tô vendo alguém alegre, alguma coisa tá fazendo com que ela tá alegre. Aí vem o quê? Os maliciosos oferecerem, como eu falei no início, drogas, álcool, outra substância. E muitos jovens acabam se viciando. E para sair de um vício, psicologicamente falando, é muito mais difícil, né? Porque eu só tô alegre se eu usar aquela substância. Isso quando você não busca o tratamento de início, quando os pais, muitos pais negligenciam isso, esse tratamento. Meu filho não tem, imagine, meu filho vai usar medicamento, meu filho não é louco, né? Então ele acaba buscando alegria. Onde eu vou buscar essa alegria? Nas drogas, né? Os- Isso, e as drogas é um fator de risco, né? É Sim, muito presente. As substâncias psicoativas são fatores de risco para esse adolescente, né? Então, por isso que é importante os pais adentrarem no mundo dos filhos e buscarem entender sem tantos julgamentos. Hoje, os filhos preferem, muitos adolescentes preferem contar com a ajuda de estranhos ou até da internet, enfim, do que com os próprios pais dentro de casa. Então, é preciso reforçar esse vínculo de confiança, é preciso adentrar no dia a dia desses adolescentes, é preciso saber o que esse adolescente gosta, o que ele curte, com quem sim, ele anda, porque ele fica horas e horas trancado dentro de um quarto, em frente ao computador. Porque, infelizmente, hoje a internet existe meios que influenciam esse adolescente a cometer tal ato do suicídio consumado. Existem sites, existe ultimamente, agora a gente vê a Baleia Azul, a sim. Momo.
Então, são pessoas mesmo que utilizam da internet para esse fim totalmente negativo. Eu falo que a internet tem sim um lado positivo, que as Sim, pessoas utilizam para o desenvolvimento, mas, porém, tem sim esse lado negativo. Então, os pais devem ficar atentos, quem é mãe, quem é pai de adolescente, ou mesmo se você que tem um sobrinho ou primo, enfim. Fiquem atentos, né, a esses sinais. Não é, vamos dizer que é normal uma criança estar ali dentro de um quarto o dia todo, trancado, onde você não tem acesso às redes sociais da criança, onde você não sabe o que aquela criança está planejando, o que é que aquela criança está assistindo. Então, é importante, quando surge algo novo, a gente sentar e contar, conversar com a criança. Porque existe um fenômeno chamado de contaminação e repetição. Então, esse é o perigo da internet, de você se espelhar em algo que é totalmente errado, ou por influências negativas. Então, a internet, as redes sociais, ela é uma ferramenta poderosa, mas se não soubermos usar, isso aí que é o complicado. Porque a mídias sociais, ela retrata o suicídio de forma muito, como é que eu posso falar? Fanatismo. Às vezes ela não valoriza o problema, que é um problema de saúde pública, que necessariamente precisa de quê? De palestras como essa, de lives, que esse assunto seja retratado dentro das escolas, no ambiente de trabalho, porque não é só na escola que acontece, certo? Em vários ambientes isso pode acontecer. Então é importante que a mídia foque assim, mas, infelizmente, alguns veículos de comunicação ainda focam como o indivíduo fez, o que ele utilizou, como foi, e fica vitimizando aquele assunto, e aí pode virar o quê? O fenômeno de contaminação e repetição, porque não se priorizou o verdade. problema, mas sim a forma que ele aconteceu, que a pessoa utilizou. Então, muitas vezes é feito da forma errada. E a questão também ainda continuando em relação às redes sociais, a gente vê muitas pessoas felizes, alegres, lugares lindos. Hoje em dia, com essa possibilidade de a gente usar o Photoshop, né? E muitas crianças, adolescentes que estão naquela fase de transformação, acabam se espelhando em algumas blogueirinhas, em alguns artistas, né? Então, isso também mexe com a Sim. autoestima do adolescente, essa questão de autoestima, que é uma das características também da depressão. E nessa fase mais ainda, que está naquela fase de transformação, de se autoconhecer, de se auto se descobrir. Então você quer alguém para se espelhar, você quer alguém para ser sua referência. Então você vai buscar alguém perfeita, fisicamente falando, alguém perfeita, alegre, né? Que ninguém é feliz o tempo todo, isso também não é normal, né? Felicidade o tempo todo. Tem esses momentos tristes também, tem esses momentos alegres, mas ninguém é feliz o tempo todo. Então as crianças tendem a se espelhar nessas pessoas e como muitos não têm condições de fazer cirurgia, de fazer uma estética, acaba se deprimindo, né? E mais uma vez, volto a falar em relação ao bullying, principalmente crianças que sofrem com bullying por ser gordinha, por ser magra demais, por ter o cabelo cacheado, por ter o cabelo liso. Então isso acaba realmente reprimido e acaba até meio que se isolando literalmente desse núcleo, né, de não querer ir para a escola, que são dos fatores também, é não querer ir para a escola, né, isso, cara. Muito bem, né? Como você falou, existe vários. Se a gente fosse ficar falando desse conteúdo, eu acho que ia dar pano para manga, ia durar por muito tempo aqui, Realmente, porque realmente uma hora um assunto puxa outro. E como você exatamente. falou, a evasão escolar, né? Não querer ir para a escola, o abandono nesse sentido das atividades que antes eram prazerosas e que agora não é mais. Quando você falou aí, eu lembrei também da questão dos transtornos alimentares, que atinge muito o adolescente Sim, e também é um fator verdade. de risco, né, para o suicídio. Principalmente porque por essa idealização, a busca de um corpo perfeito, a busca da É isso, autoaceitação, de agradar, a comparação, sendo que todos nós somos seres exatamente. únicos, cada Sim, um é do seu jeito de ser. Então, esse processo de autoaceitação, né, essa questão que a mídia impõe, que o corpo perfeito é você ser magrinho, né, aquele padrão falso que
infelizmente, tem adoecido muitas pessoas, e muito mais agora, nessa pandemia. Por isso que eu falo que quem é influência digital, o nome já fala, são pessoas que influenciam. Tem que ter o quê? Muita responsabilidade, porque você carrega seguidores e você não sabe o que é que acontece com aqueles seguidores, com aquelas pessoas que Exatamente. estão ali te assistindo. Então vamos ter responsabilidade. Depressão, sim, é uma doença, não é frescura. Os sinais e sintomas são claros. O tempo todo aí tá batendo na tecla. Então, quem não conhece, busque estudar um pouquinho, ler um pouquinho sobre, para identificar, para que na hora que você observar um pôster de um colega seu, uma certa frase, ou aquele colega que sumiu e você não viu mais na pandemia, e você buscar entender por que ele sumiu. Chama, conversa, liga, pergunta o que está acontecendo. Então, as pessoas. Hoje vivemos em tempo de relacionamentos líquidos, nada para durar. Nada. Então, isso também tem afetado. Eu falei assim, quando acabar essa pandemia, muitas pessoas vão mudar seu conceito com relação à amizade. O que é que serve para mim, o que é que não serve. Então, isso também tem se modificado. Cisa aqui está parabenizando a gente, vocês são ótimas, parabéns. Você até me lembrou, Anne, quando você falou em relação a ler, por sinal, estou sorteando um livro, né? Deixa eu Olha, botar que aqui de legal. cabeça para baixo. Mentes Ansiosas, da psiquiatra Ana Beatriz, escritora também, e Mentes Depressivas. Então, é bom você buscar conhecimento, você ler. A internet está aí, né? Só você buscar fontes seguras, porque é muitas informações e pode confundir. Então, vai fontes seguras, aproveitem, vá lá no meu feed, né? Siga as regras, que é bem basiquinha, para estar sendo Justamente. contemplada com esse livro, né? Que vai ser dia E 30 o não, sorteio. e não precisa, né, Glice, ser da área de saúde para estar aqui falando sobre Não, isso. Muito pelo não, contrário. Eu sempre penso assim. O Setembro Amarelo é um mês, sim, de conscientização e é um mês que as coisas são mais intensas para que se fale sobre. Mas devemos trabalhar isso fora do Setembro Amarelo. Existe o Janeiro Branco, existe 12 meses no ano. Então não vamos deixar. Não é só no Setembro Amarelo que aquela colega sua que fica triste e não vai trabalhar porque está triste. sim, Isso não acontece só no exatamente. Setembro Amarelo. Não é só no Setembro Amarelo que acontece bullying, que acontece a depressão, que acontece a ansiedade, que acontece várias coisas que contribuem para o suicídio consumado. Então vamos prestar atenção mais nas pessoas à nossa volta, vamos ter responsabilidade com o que falamos, com o que comentamos, principalmente quando você me falou sobre redes sociais. A influência e o poder das redes sociais. Elas podem ser usadas? Podem, mas vamos Pode. ter cuidado com o que comentamos, né? Porque existem pessoas do outro lado que têm sentimento, que têm emoções, né? Que têm família. E quando eu falo em família, eu lembro assim, que a cada suicídio, infelizmente, consumado, essa família fica, essa família sofre. Então, consequentemente, são pessoas que desenvolvem também possíveis transtornos, a questão do luto patológico que está por trás também disso tudo. Então, são vários fatores que não afetam só a pessoa que infelizmente se foi de forma totalmente, como é que eu posso usar a palavra? Cedo, né? Porque quem tenta suicídio, ela não quer tirar a própria vida, muito pelo Não, contrário, ela quer acabar com a dor, com o sofrimento psíquico, com a angústia que ela tem dentro dela. exatamente. É a mesma coisa das pessoas que se automutilam, né? Ela quer aliviar aquela dor física, ela quer aliviar a dor da alma com a dor física, né? Então ela quer substituir uma dor com a outra e acaba se automutilando, né? E correndo riscos, né, de até realmente ver e via de fato você cortar uma veia artéria e vir ao suicídio, né? Cometer realmente suicídio, né? A automutilação, ela é um comportamento de se colocar em risco. Por exemplo, Sim, no adolescente, a questão da bebida, do uso, né? Dirigir também, dirigir, embriagado, se colocar em risco, né? Estar ali sempre se colocando em situações perigosas para que, infelizmente, esse ato aconteça. Então, a autolesão também é um comportamento disfuncional, porque, como você falou, eu penso que vou me lesionar e essa dor vai passar. Só que não passa.
Não passa. Então, a importância da gente investir em saúde mental, da importância também do papel do psicólogo escolar dentro das escolas. Pais, é, lutem por isso também dentro das escolas, para que seus filhos tenham esse profissional dentro das escolas, para que esse profissional possa fazer um trabalho diferenciado, estar identificando possíveis casos e criando estratégias para que esse comportamento diminua. Eu não posso dizer que esse comportamento vai acabar, mas eu posso dizer que Não. ele pode diminuir, que ele pode ser reduzido. É que a gente pode alcançar muitas pessoas. Nos travou um pouquinho aqui. E a responsabilidade é de todos nós, né, Kelly? Então, é um assunto que realmente tem que ser mais discutido, tem que ser mais falado, sim. Não só no mês de Setembro Amarelo. Eu tenho esse projeto, né? Você não está só. Então, é um assunto que eu sempre venho colocando no meu feed, sempre estou vendo, fazendo live, não nesse mês. Só que esse mês a gente aproveita porque é efetiva, como é que se diz? A gente é mais falado, né, mais em redes sociais, mais na televisão, a gente vê mais programas falando mais nesse mês, se bem que tá meio até que um pouquinho quebrando esse gelo, você vê falar mais em outros meses, principalmente na televisão, né, e agora na pandemia se falou muito na questão da saúde mental, enfatizou muito nesse período da pandemia. Eu fiquei até feliz que tem madres que vêm por bem, eu fiquei feliz por ter se discutido mais, por ter estar se valorizando um pouco mais. Tem que se quebrar mais esse gelo, sim. Mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá, né? Assim como a AIDS logo no início, que era cheia de tabus, estigmas, termos pejorativos, foi se quebrando. E assim vai ser a questão da depressão, né? Porque todos nós somos de carne e osso, todos nós temos nossos sofrimentos internos, todos nós temos nossas tristezas, passamos por diversos problemas. Uns sabem se sair melhor, né? Leva com mais leveza, outras pessoas são mais frágeis, né? Isso. Então é uma responsabilidade que é de todos nós. E fazer o que a gente está fazendo, né? Levando informações para essa pessoa. Claro, como você falou, a gente não vai acabar com suicídio, a gente não vai deixar que a pessoa tenha depressão, mas só em estar levando um conhecimento e uma outra tá ali, poxa, eu tenho que buscar ajuda, eu tenho que olhar para aquela pessoa de uma maneira diferenciada, eu tenho que ter aquela escuta sensível, né? Então, às vezes a pessoa quer chegar para você só para conversar, ela não quer ser julgada, ela quer apenas externalizar o que está sentindo. E como a gente está falando da criança, do adolescente, a primeira pessoa que a gente quer ter essa segurança é dos pais, né? Eu quero que os pais olhem mais com esse olhar diferenciado, com esse olhar, o que é que meu filho está sentindo, o que é que não está sentindo, conhecer o seu filho, né? Ter a função materna e a função paterna mais ativa, porque com essas duas funções, com certeza seu filho não vai ficar doente, né? Se você saber lidar com isso com amor, com dedicação e com responsabilidade acima de tudo, com certeza seu filho não vai precisar fazer uso de medicamento, não vai precisar ir para uma psicoterapia ou para um analista, né? Isso. A questão também da empatia. Eu sei que o dia a dia é muito corrido, os pais trabalham, fazem as Sim, suas sim. atividades, mas que aqueles poucos momentos que eles tenham com seus filhos, que sejam momentos de qualidade. Eu sei que existe assim uma cobrança, não existe pai perfeito, não Não existe mãe existe. perfeita. E assim, a gente também tem que chamar a atenção da questão dos homens. Eu achei interessante aquela questão que você falou, a importância da terapia para homens. Então foi show aquilo ali, Sim, porque a gente percebe que o índice maior é o masculino. Então, é a o importância também de masculino. se quebrar esse tabu, como você falou. Que bom que isso mudou, isso se modificou. As pessoas estão buscando mais, estão falando mais com naturalidade. Hoje eu acho até impressionante que tem pessoas postando, gente, hoje eu fui para minha terapia, hoje eu estou bem. Então, isso motiva Sim, a entender a importância da terapia, de você cuidar da sua saúde mental, de você buscar um profissional na área da psicologia, para que você possa fazer, para que você possa se redescobrir, para que você possa ressignificar traumas, e trabalhar essas questões. Então, a empatia também é algo que, como você falou, é necessário de se colocar no lugar do outro, né? Emprestar o ouvido, ouvir mais do que falar.
Às vezes a pessoa só quer ser escutada. Ninguém me escuta, ninguém me presta atenção. Ah, se eu for falar, vão me julgar porque eu tenho tudo. E depressão não está vinculada à vida financeira. Se fosse assim, pessoas de Não, poder não ficavam doentes. Então, por muito pelo tempo teve essa contrário. questão, essa distorção cognitiva de que pessoas que tinham uma boa condição não adoeciam, muito pelo contrário, não tem vinculado, não é vinculado a isso. E como você falou, o momento de tristeza existe. Tem dias que a pessoa realmente está um pouco triste com algumas situações, seja ela pontuais. E não existe só momentos felizes na vida, né? Para que a gente não tenha essa Hum. questão de comparação, porque às vezes a pessoa só posta momentos felizes, então é um relacionamento perfeito, então às vezes você se espelha naquilo ali, e muitas vezes não é aquilo ali que acontece, não se postam muitas verdades, posta o que é conveniente. Então a gente fazer todo esse trabalho hoje com a saúde mental é algo que tem sido um desafio para muitos jovens. E não é fácil, né, Kelly? Não é fácil, é extremamente complicado, porque ser É adolescente delicado. não é Ser, fácil ser adolescente. Ah, não, assim, ser adolescente por si só já é complicado, né? Porque passa aquelas fases de hormonais, aquela coisa toda. E quando você fica, adoece nesse período de transformação, é muito mais complicado. Até para o profissional trabalhar com esse adolescente, que ele tende a querer se autorresolver, ser tipo assim, sou super-herói, sou Mulher Maravilha, eu mesmo resolvo, eu mesmo, sabe, não preciso de terapia. Tem essa questão também, né? Mas aos pouquinhos, com certeza, isso vai se, né? Vai vai se mudando, vai modificando. modificando aos poucos, né? E eu percebo que esse problema já não é tratado com o mesmo olhar de alguns anos atrás. Como você falou, a Não, campanha é nova, ela chegou no Brasil em 2003, então ela vem ganhando força, vem ganhando 2015, espaço. 2015, desculpe, 2015, chegou no Brasil. Então, assim, é impressionante que semana passada eu passando uns seminários para alguns alunos meus e muitos relataram assim, a Glice. Eu nunca trabalhei esse tema na escola. Eu dou aula para ensino técnico, para curso técnico de enfermagem, análises clínicas, segurança do trabalho, enfim. Então, eles disseram que nunca trabalharam esse assunto na escola, eles acharam interessante estudar sobre isso, discutir sobre isso. Então, o meu ponto de vista foi levar esse conhecimento não só como forma de avaliação, mas como forma de prevenção, para que eu pudesse plantar sementinhas nesses alunos, para que eles pudessem ajudar possíveis pessoas. Porque a gente tem que desengessar isso, que só psicólogo sim, tem a propriedade para falar. Não, não, ele tem o papel e a responsabilidade de cuidar do outro. Não vamos ser egoístas ao ponto de ver que alguém não está passando bem e eu não vou lá perguntar porque ele não está bem. Então é preciso, principalmente porque um grande relato das pessoas das famílias é que não perceberam. Então, às vezes, um amigo de trabalho percebe, alguém possa vir a perceber e possa vir ajudar. Então, se a gente leva o conhecimento, a gente está levando a orientação. Então, a gente pode ajudar e salvar muitas vidas, porque essas vidas importam, todas as vidas importam. E sim, claro, depressão não é é importante. frescura, é um problema sério. Não é frescura, não é falta de Deus, não é falta de namorado, não é falta de nada. É falta de algo existencial dentro da pessoa que ela tenta buscar e não encontra, né? Então tem a questão genética, tem os fatores também que tem vários fatores que levam a pessoa à depressão, além da questão genética, né? Tem o estresse, tem problemas externos também. Questão da vulnerabilidade, né? Tem uns que têm, outros não têm, tem uns que com pequena coisinha já desencadeiam a depressão, tem outros que, poxa, como você conseguiu superar isso sem ter depressão? Então vai da personalidade de cada pessoa, né? Então é isso, Kelly. Infelizmente, nosso tempo já está acabando. Eu quero agradecer a Eu que você, agradeço. te dar parabéns. Quem não sabe, eu e a Gleice estudamos juntas, temos uma Sim, história. Mas ela escolheu trilhar um caminho tão bom quanto a psicologia, né? Seguimos caminhos iguais, exatamente. mas em algum momento a gente se distanciou no sentido das profissões. Mas estamos Sim, juntas.
que importa. Então, eu quero agradecer, te parabenizar por esse olhar, por você ter essa sensibilidade, por você ter criado o seu Instagram, que ajuda pessoas e acaba aí fazendo um bem danado. E é Sim, isso, que você é, continue. é como a questão do rapaz, né? Que como você falou também, como eu falei, o caso da origem do Setembro Amarelo, que Mike M se suicidou com 17 anos, então teve que ter um fator para poder desencadear e vir falar mais. Então, o que aconteceu comigo em fazer esse projeto foi mais ou menos o caso de M, né? Surgiu uma depressão no momento da minha vida, que quando você está do lado de lá, o olhar é um. Quando você está dentro da situação, o olhar é outro. Então, percebi que muitas pessoas tinham pouco conhecimento em relação à depressão. Ainda tem, está se quebrando, mas ainda tem. Ainda falta muito para chegar lá. Então você começa, não, por que não falar mais sobre isso? Surgiu o que? Fazer um documentário para falar, né? Peguei alguns usuários do CAPS, junto com a família, para ter um olhar do usuário, né? Da pessoa que é doente, e o olhar da família, né? Como é lidar com a pessoa que tem depressão e como é lidar com uma pessoa que é depressiva com uma pessoa que não tem depressão. Então, gera um conflito, né? De questão de conhecimento. Então, eu quis contribuir, né? Levar um pouco do saber, né? Da questão da saúde mental em todos os aspectos, porque ainda tem um preconceito, tudo que é voltado para a saúde mental, não só depressão, mas se você dizer que você é bipolar, você já sofre preconceito. Se você falar que é esquizofrênico, você sofre preconceito. Enfim, então, tudo que é voltado para a saúde mental ainda tem esse estigma, ainda tem esse preconceito que aos pouquinhos eu quero uma pessoa, na verdade, já falando isso, eu já estou melhor através do que você está levando, eu estou aprendendo, isso para mim já é alguma coisa, né? Como sempre chegou para mim para falar, eu estou aprendendo com a sua live, ou nas postagens que eu faço, alguém comenta, né? Alguém chega para mim no direct e fala, bonito trabalho. Então, isso para mim é mais do que se eu ganhasse 10 salários mínimos ou até mais, isso não tem preço. Você contribuir, né? A questão da empatia, né? Você sabe o que o outro está sentindo, então é mais fácil você falar. Porque é uma coisa um profissional falar de forma técnica, outra coisa você falar o que você sentiu, o que você está sentindo, né? Então, é esse meu trabalho. Deus está aqui, está me usando para isso, né? E quero agradecer a cada pessoa que está comigo nessa jornada, né? Especialmente você que por estar distribuindo um pouco do seu saber, né? Em relação a isso. E gostaria de marcar outras lives também com você, né? Já deixando aqui o convite aberto. Ótimo. Porque são Muito assuntos bem. assim que se for. Assim, um assunto que se você for falar, gente, é muita coisa. E é muita coisa e a gente tem que se ousar, né? Por muito tempo a gente fica Sim, guardada dentro da caixinha. E assim, eu sempre sim, incentivo os meus pacientes, alunos, se ousem, se mostrem. E isso é bom, né? É uma forma de a gente estar levando o nosso conhecimento e, como você falou, dinheiro nenhum paga. Um paciente não, olhar para você e dizer, você me ajudou, que bom, eu tô bem sim, melhor. Aí você olha ali um comentário de um aluno, de um amigo. Então, isso é o combustível para te mostrar que você está no caminho certo. Que sim. você não deve desistir. Porque, Não como você falou, devemos, né? dias tristes acontecem e não é diferente com a gente. Não é porque a gente fala, Não, conhece um pouquinho do tema, que a gente também não enfrenta desafios, não enfrenta problemas. sim, Mas o importante é que a gente não deixe que ele nos domine. Então, isso é muito importante. Então, desde já eu agradeço também a participação de todos, da interação. A live vai ficar sim. salva aí no Instagram. Sigam minha colega. Siga a Anne também, tá lá. E quem quiser deixar sugestões para a próxima live, que eu traga a Anne de novo, é só falar que a gente vem com outro tema para estar debatendo aqui, né? Obrigada a cada um de vocês que participaram, né? Que interagiram também, viu? Obrigada também mais uma vez, Kelly. Tá Grata bom, um mesmo pela abraço. participação, viu? Bom Obrigada, um revê-lo, abraço. bom revê-lo, nem que seja à distância. Vamos marcar esse encontro aí pessoalmente. Relembrar os É, tá tempos da certo. faculdade. Ah, Tá bom, um antes de abraço. terminar, acho que Isa Leite, acho que é conhecida sua. Gratidão pelas palavras. Poxa, É, tá agradecendo aqui pelas é palavras. minha irmã. Parabéns, Prone. Tem um bocado de aluna aqui sua, né?
Muito, obrigada, meninas. É, Tá legal. bom, Kelly, beijo. Pronto. Boa noite, tá? Tchau.